Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podtech. Hoje nós teremos o nosso momento startup, mas não teremos propriamente uma startup, pois é, engenheira Eulália? Exatamente, olá engenheira Vita, olá pessoal, mais uma vez obrigada a todos que têm nos acompanhando. Hoje é o momento startup, como já prometemos várias vezes, tivemos aqui startups que mostraram seus projetos. Hoje nós encontramos uma incubadora. Lembram-se quando nós falamos ou perguntamos aos nossos responsáveis da startup se têm acompanhamento de incubadoras? Boa, então hoje nós temos aqui um convidado que está propriamente voltado para esse assunto, para as incubadoras. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Obrigado, Fábio Francisco. Obrigado, boa. Então, antes de começar a falar propriamente daquilo que é incubadora, o que é, para que serve, gostaríamos de conhecer Fábio Francisco. Quem é o Fábio? Bem, Fábio Francisco é um jovem entusiasta, né? Eu sou coordenador para a área de incubação da Digital.ao, empreendedor, amante do mundo de artista, trabalho com artefactos também e sou um empreendedor no ramo de empreendedorismo social. São muitas coisas, né? Okay. São muitas coisas, porque se eu começar a dizer aqui os meus títulos, quase que não vamos fazer o programa. Mas sim, sou multifacético e tenho muitas habilidades, então estou já como um gestor de incubadora a caminho de 4 anos. Uau, muito tempo já. Já sim, porque eu já trabalhei com algumas incubadoras internacionais, desde incubadoras da Orange Corners, que é um projeto da Embaixada Holandesa, uma espécie de responsabilidade social da Embaixada Holandesa, que visava também dar treinamentos a muitos jovens que tinham projetos inovadores e não só. E eu era o coordenador para a área de incubação. Ok, boa. Interessante. Então é aqui onde nasceu essa paixão por esse lado da incubadora. Como é que surgiu esse lado? Ou quando é que começou a pegar esse lado? Na verdade, eu fui parar para a incubação de forma muito empírica, né? Eu no meu início de carreira, eu sou também designer e comecei como designer e havia necessidade de auxiliar a minha colega, na qual ela era responsável do programa de incubação do Orange Corners, e eu comecei como assistente. E no momento que eu era assistente, eu cuidava da turma, organizava as planilhas, fazia contato com os empreendedores, cuidava do cronograma por si só do programa de incubação e surgiu uma paixão de poder entrar no mundo do empreendedorismo, porque o mundo do empreendedorismo é um mundo que torna-te muito mais livre naquilo que é o mercado de trabalho, né? Então houve essa necessidade de conhecer mais e aprofundei e acabei por gostar, né? Ao longo dos meus trabalhos desenvolvi acompanhei vários projetos, tive contato com vários empreendedores. E desde então surgiu essa paixão e continuei a trabalhar já há 5 anos. Agora estou numa incubadora de base tecnológica, que é uma incubadora do Estado, que é a Digital.ao, que é uma responsabilidade do Infose. E então o caminho vai ser feito nessa estrada, né? E como é que tem sido a experiência lá no Digital.ao? Bem, tem sido boa. Nós, por acaso, tivemos agora recentemente a conclusão de algumas startups, das primeiras startups na qual faziam parte do programa de incubação. Nós certificamos 7 startups, dentre elas, muitas delas agora estão a expandir aí seus negócios, desde a Buca, a Luanda Lunar, a Bong, que de certa forma têm trabalhado muito no mercado do empreendedorismo e ajudando a materializar aquilo que é o ecossistema do empreendedorismo. Então, é uma experiência muito boa, é uma experiência onde você tem contato com jovens e tem enormes contactos com ideias brilhantes e então é muito bom fazer parte deste projeto da Digital.ao. Boa, nós estamos aqui a falar em incubadora. Okay. E bem provável que muitos que tiverem acompanhado o nosso episódio não saibam propriamente o que é uma incubadora. Então, podes, por favor, explicar? Bem, uma incubadora, desmistificando aqui de forma muito mais sucinta, né? Uma incubadora é um espaço onde empreendedores ou então jovens, pessoas têm ideias que possam, de certa forma, tornar escalável, né? Elas ficam incubadas durante 12, 6 a
3 meses, onde eles vão ter treinamento, ok? Suponhamos que ela tem uma ideia, né? E precisa desenvolver essa ideia. E quase que não conhece parceiro que possa lhe ajudar. Então é onde entram as incubadoras, que é basicamente ajudar-te a encontrar parceiros, ajudar-te a escalar o teu negócio, ajudar-te a fortificar o teu networking e ter mentorias com determinados professores, porque o programa de incubação, ou seja, o nosso programa de incubação, que é a Digital.ao, ela está constituída por módulos esses que nós entendemos que todos os indivíduos, ou seja, todos os empreendedores aspirantes precisam ter conhecimento de várias áreas, porque suponhamos um indivíduo que é um empreendedor ou um empresário, ele vai contactar, ou seja, vai recrutar pessoas, então precisa ter noções básicas sobre recrutamento e seleção, ok? Ele vai dirigir uma empresa, precisa manter o seu negócio no online, então ele precisa ter conhecimento sobre marketing e questões digital, ok? Então, dentro da incubadora, ele vai tendo aulas de variedíssimas disciplinas, nesse caso, né? Vai ter de marketing, vai ter de jurídica, vai ter as outras áreas, para que, de certa forma, ele torne-se um empreendedor muito forte e consolidado no mercado. Então, a incubadora tem esse teor, né? Que é dar essas formações, dar essa literacia aos empreendedores na qual vêm para massificar o seu negócio e tornar escalável. E não só, fora de darmos essa literacia, nós também fizemos o acompanhamento, né? O acompanhamento são as atividades extras que nós temos dentro do programa, que é basicamente trazemos indivíduos que têm sucesso dentro do mercado de trabalho, no mundo do empreendedorismo, vêm sentar com nossos empreendedores aspirantes para, de certa forma, conhecer como é que foi a sua trajetória, como é que foi o sucesso, quais foram as dificuldades que ele teve ao longo da implementação do seu negócio. E temos também as visitas de campo, que consiste, por exemplo, se nós tivermos uma ideia de negócio incubada no nosso programa de incubação, que dá voz às pessoas, como vocês têm feito aqui no podcast, nós vamos, de certa forma, fazer uma visita à voz, né? Que é para conhecer de perto como é que funciona o programa, quais são as dificuldades que vocês encontraram no princípio. Então, as visitas de campos delas têm esse teor também dentro do programa de incubação. Então, o programa de incubação é um programa robusto, onde, de certa forma, os indivíduos que têm ideias empreendedoras, inovadoras, não só, e queiram resolver um problema de uma determinada comunidade, entram para o nosso programa de incubação para terem essas todas as valências e saírem como empreendedores bem consolidados no mercado de trabalho. Ok, muito bom. O Fábio, durante a sua abordagem, teve a falar sobre o processo de seleção. Certo. Como é que, de facto, funciona o processo de seleção? Exatamente. Bem, o processo de seleção é um processo que ela ocorre de forma muito natural. Nós, de certa forma, abrimos uma candidatura que é um Google Form, que metemos algumas questões onde os empreendedores por si só elas precisam escrever, ou seja, precisam responder, porque nós entendemos que o indivíduo que está a trazer um tipo de negócio, está a trazer uma ideia, ela precisa estar familiarizada com aquilo que ela vai apresentar, né? Ela tem que saber o que é que vai, de certa forma, resolver numa determinada comunidade. E o nosso programa de incubação, ela tem esse teor, né? Que é selecionar os bons projetos. E o processo de seleção não é diferente daquilo que muitas incubadoras fazem. Lançamos um formulário onde elas preencham as questões e após o preenchimento das questões nós chamamos para uma entrevista para nós entendermos se realmente essa pessoa entende do negócio que está a trazer, está familiarizado com a equipa na qual está a montar, e posteriormente a uma entrevista ele vai para um processo. Se realmente a entrevista for boa e nós entendemos que ele conhece bem o seu negócio, ele vai para um bootcamp. O que é o bootcamp? O bootcamp é basicamente 2 dias de imersões de treinamento, okay? Onde ele vai aprender sobre Pitch Day, onde ele vai aprender sobre comunicação e vai melhorar o seu MVP. Porque nós entendemos que após a entrevista ele precisa passar numa espécie de pequena formação, ok? Então ele tem 2 dias de formação, ele vai ter uma formação no primeiro dia de comunicação e no terceiro, ou seja, no segundo dia ele vai ter uma formação de MVP, que é o mínimo viável produto, que ele precisa apresentar à mesa de jurados. E no terceiro dia, o processo de seleção ou seja, ela tem a durabilidade de 3 dias, que é a entrevista, o bootcamp e o pitch day.
O Pitch Day que é a última sessão na qual o indivíduo vai apresentar a sua ideia de negócio à mesa de jurados, desde parceiros que nós temos da Digital.ao, instituições na qual entendem sobre o programa de incubação. Então, nesses 3 dias, o processo de seleção ela ocorre nesses 3 dias, né? Que é entrevista, bootcamp e Pitch Day. Ok, boa. Mas assim, eu sei que vocês recebem muitas ideias, né? Quais são os requisitos para logo passar para esses 3 dias? Porque eu sei que se vocês mandam um formulário, certeza que tem muitas startups que acabam por submeter candidaturas para fazer parte do processo. E eu acredito que vocês não selecionam assim todas de uma vez, se calhar vão deixando algumas para depois, mas que requisitos é que vocês olham e digam e conseguem dizer assim, ok, vamos chamar essas 3 ou vamos chamar essas 4 para poderem fazer esse processo e depois chegarem até ao fim e ser aceito? Perfeito, boa pergunta. Na verdade, os requisitos elas mudam ano após ano, mas não obstante daquilo que nós identificamos em trazer startups ligadas ao mundo digital, né? Que envolve a tecnologia, porque nós somos uma incubadora de base tecnológica, então faz sentido nós termos projetos tecnológicos. Nós recebemos muitos projetos. Nessa segunda edição do nosso programa de incubação, nós recebemos mais de 800 candidaturas e dentre elas nós temos muitas agrotech, que é a agricultura e tecnologia, temos muitas fintechs, finanças e tecnologia, healthtech também temos muitas, que é saúde e tecnologia, né? E nós, para esse ano, recebemos médias de mais de 10 startups sobre mobilidade, ok? Então, os nossos requisitos elas estão voltadas para startups que têm um teor tecnológico. Embora que vais resolver um problema da agricultura, das finanças, mas se esteja alocado tecnologia, é perfeito para nós, e que esteja a resolver um determinado problema de uma determinada comunidade. Porque é importante as pessoas trazerem negócios ou então projetos, ideias que resolvam problemas, porque nós entendemos que o empresário, então, o aspirante empreendedor é a pessoa que de certa forma vai dar resultado para tornarmos uma Angola mais, ou seja, financeiramente mais saudável e combater essa dificuldade que nós temos, que é a empregabilidade. Então, se a Vita, por exemplo, ter uma startup e empregarem mais de 50 pessoas ou mais de 30 pessoas, já de certa forma vai reduzir aqui as dificuldades que nós temos sobre a empregabilidade. Então, esses são os requisitos que nós olhamos para startups. E eu acho que hoje nós temos, conforme disseste, né? Receberam vários tipos de startups, mais de 800. Mais de 800 candidaturas. Mais de 800 candidaturas. Não sei, como é que vocês avaliam isso? Hoje têm surgido várias startups. Na maior parte das vezes, as ideias têm sido quase as mesmas. As mesmas. Como é que vocês acham isso? Bem, como é que vocês olham para isto? Eu particularmente, como tinha dito no princípio, já me passou muitos projetos. Muitos. Eu já lidei com muitos projetos, desde projetos sociais, tecnológicos e não só. Nós entendemos que, para nós olharmos para um projeto que seja viável para a Digital.ao, esteja a resolver um problema. Porque ideias muitas pessoas têm, mas ideias que resolvam um problema poucas pessoas têm. Então nós entendemos das startups que vêm para nós, né? Nós, é quase que nós, a Digital.ao, não define as startups que vão entrar, porque quem define são os júris que a gente traz, né? Porque o processo seletivo é em volta dos júris que elas vão... Nós trazemos júris que já fazem parte do ecossistema há um bom tempo e que consigam avaliar as startups na qual vão fazer parte. Nós partilhamos as nossas informações, ou seja, partilhamos a nossa pretensão para as startups que nós queremos ter no programa de incubação. E os júris por si só, elas fazem essa avaliação de forma rigorosa para que consigamos ter as startups alinhadas daquilo que nós queremos. Então, esse processo não é um processo tão difícil, né? Não é um processo tão difícil para mim, porque já estou um bom tempo no programa, ou seja, já estou um bom tempo no mundo do empreendedorismo e trabalhando com a incubadora. O processo não é tão difícil, porque quando tu já tens a ideia ou quando tu estás aliado com os objetivos da incubadora, fica muito mais fácil escolher os projetos na qual tu queres para a incubação. Então, por isso nós quase que não temos essa responsabilidade de escolher as startups que vão fazer parte do programa, né? São os mentores que definem, porque quando eles vão para o Pitch Day, são os mentores que vão fazer a seleção de que são os projetos viáveis, que se é um projeto que de certa forma vem resolver um determinado problema. Então, quase que a nossa responsabilidade é simplesmente identificar mesmo só.
isso. Ok, bom. Vencedores de concursos, porque nós já recebemos aqui startups, umas vencedoras, outras no top 10, top 20. Vocês já pegaram alguma startup que venceu algum concurso, que esteve próximo? Sim. Acompanharam alguma? Sim, por acaso. Nós tivemos inúmeras, né? E quando digo inúmeras, estou a dizer mais de uma. Tivemos inúmeras. Nós tivemos a startup Buca, que de certa forma tem feito aí muito trabalho com a Unitel. Eles têm feito o Unitel Code, porque eles estão na área de formações híbridas, desde formações em plataformas e não só. E temos também a Luanda Lunar, que recentemente ela trabalhou com a NASA, porque eles são os representantes da NASA cá na África Subsaariana, e eles fizeram uma espécie de hackathon, né, 3 dias, onde deram um treinamento sobre questões espaciais e não só. Então foi um hackathon que teve mais de 50 indivíduos a participarem nesse hackathon de 3 dias. Então nós temos sim as startups que de certa forma têm tido uma escalabilidade muito boa e que têm de certa forma acompanhado também o mercado e ajudar o mercado, ou seja, a ajudar a empregabilidade dentro do país. Então assim, é gratificante fazer parte de um programa de incubação quando tu vês, porque o que mais me gratifica é não ter startups dentro do meu programa de incubação, mas sim vê-las a saírem a gerar emprego, a gerarem receita para o país. Então isso é muito mais gratificante para mim. Então nosso programa de incubação lá também tem um senhor que é incubar, formar e o pós-incubação. E o pós-incubação tem esse senhor que é fazer o acompanhamento às startups para possível financiamento, para a busca de um possível investidor. Então o pós-graduação, ou seja, o pós-incubação, ela tem também esse teor. Então, tem sido esse também o nosso papel. Exatamente, Fábio. Nós, por acaso, nesse momento startup, temos recebido várias startups. E um dos desafios que eles têm enfrentado é encontrar incubadoras, ok. Exatamente. Por que essa dificuldade que as startups têm encontrado? Será que as incubadoras não têm divulgado suficientemente que estão a recrutar startups, ou é mesmo as startups é que não têm ido atrás das incubadoras? Ou a exigência, só para complementar, a exigência das incubadoras são tantas que as startups não conseguem. Porque nós vemos, né, pelo menos aquilo que já passou aqui no programa, muitos são jovens, né, muitos jovens a começar e sem grande experiência naquilo que é o mundo do empreendedorismo, sem grande experiência naquilo que é o mundo de liderança e de criação de projetos. Então, se calhar, eu que a Vita quer saber, há muita exigência, qual é o problema dessas startups encontrarem as incubadoras? Na verdade, é uma questão muito pertinente, porque nós entendemos não, Angola é um dos países da África Subsaariana que mais empreende de forma empírica. Ok, quando nós entendemos que é de forma empírica é porque nós entendemos que essas pessoas empreendem não com uma literacia. Então, daí onde vem a questão, né? Porque onde é que estão as incubadoras? Anteriormente nós tínhamos poucas incubadoras, quase que tínhamos no máximo 2, porque nós tínhamos a incubadora do INAPEM, que depois fechou, mas agora reabriu agora, que é com a Twenty Willa, né? Que é agora uma incubadora que de certa forma está a ser regida pelo INAPEM. Nós tínhamos também a incubadora do Orange Corners, que agora está com a Acelera Angola, que é uma incubadora da Embaixada Holandesa, ou seja, a responsabilidade da Embaixada Holandesa. E vão surgindo mais algumas incubadoras, né? A empreendedora RAP e não só. Mas a falta desses projetos irem para o mercado sem um acompanhamento de uma incubadora foi mesmo a falta de incubadoras de cá no nosso país. Por si só, agora nós estamos a ter mais incubadoras e vai tornando mais o ecossistema do empreendedorismo muito mais alargado. Então, era a falta de incubadoras que nós tínhamos mesmo. Mas agora já temos muitas, né? Temos muitas incubadoras que têm ajudado as empresas a escalar os seus negócios. Mas muitas das vezes, as startups ou o indivíduo não está à procura de uma incubadora. Okay? Está à procura de uma aceleração, porque
Nós entendemos que a incubadora, ou seja, a incubação, o processo de incubação é um processo demorativo, porque ela vai ficar no máximo 6 meses a 1 ano, né? Porque ela vai ter modos de treinamento, vai ter atividades, e a aceleração nós entendemos que não há necessidade de ficar connosco durante 6 meses, porque quem vai fazer a aceleração connosco são as empresas que já têm um nível de maturidade muito alta, né? Já têm um nível de faturamento muito alto, diferente da quem está a começar agora. Então nós entendemos que não há necessidade de metermos ela num programa de incubação, porque o programa de incubação ela tem aulas, né? Você vai ter aulas ao longo das semanas, de segunda a sexta, vai ter aulas no máximo de 2 horas, 3 horas, e quem está a fazer a aceleração já não quer mais ter a aula, já quer fazer dinheiro. Então, nós também estamos a olhar para esse sentido, né? Em vez de nós olharmos para a incubação, olhamos também para a aceleração. E vamos fazer isso porque nós temos contato com muitas instituições internacionais. Agora, nós do ano passado fizemos muito contato com as instituições internacionais. Nós temos agora a Jace África, que também é nosso parceiro, que vai ajudar-nos a escalar as startups nacionais a nível internacional, desde os pitches as incubadoras internacionais e não só. Nós temos também o INAPEM, que tem ajudado as startups a fazerem parte de alguns eventos como o Web Summit e não só Vivatech, que é um dos maiores eventos de tecnologia da Europa, que acontece na França, que por acaso eu já fui contactado para ser embaixador há 2 anos. Então tem sido esse nosso trabalho. Vão surgindo mais agora algumas incubadoras com a nova lei agora das incubadoras, ou seja, agora a nova lei das startups. Então isso vai ser já uma febre, vai ser febre de ter startups e incubadoras. Então daqui a 2 anos vamos ter mais incubadoras e projetos ligados ao empreendedorismo. Exatamente, se calhar só para contextualizar aí o pessoal, as startups que estão aqui a nos acompanhar, o que é incubadora e acelerador? Se calhar tem aí a pessoa que está a ouvir pela primeira vez, estamos a falar de incubadora, agora estamos a falar de aceleradora, o que é? Já explicou qual é a o que é diferença? incubadora? Sim. Exato, agora Sim. o que é acelerador? Ok. A incubadora é basicamente, ou seja, o processo é o mesmo, ok? O processo é o mesmo, mas só que de um timing diferente. E os métodos a serem aplicados são diferentes. Porque quem vai fazer a aceleração vai estar dentro de uma incubadora, ok? A incubadora é basicamente a estrutura, ok? O programa de incubação é diferente da aceleração. O que tu vais encontrar num programa de incubação é basicamente ter aulas durante a semana. Por exemplo, uma semana tu vais ter aula de jurídica, porque nós entendemos que vais constituir uma empresa, precisas ter conhecimento sobre isso. Noutra semana tu vais ter aula de marketing. E quem vai fazer a aceleração não vai ter essa aula. Quem vai fazer a aceleração, por exemplo, ele vai ter já uma empresa constituída, vai ter um estudo de viabilidade, um plano de negócio, já tem um faturamento. Então, ele tem algumas debilidades de encontrar negócio. E aí é onde entra a aceleração, ok? Tens a debilidade de encontrar negócio, financiadores, tens a debilidade de escalar o teu negócio. Então, nós entendemos, olhamos para aquilo que são as dificuldades dele, fizemos uma radiografia daquilo que são as dificuldades e fizemos a aceleração, que é basicamente encontrar parceiros, ok? Direcionar para alguns investimentos. E isso é diferente de quem está a fazer o programa de incubação. Basicamente, o programa de incubação é mesmo ou seja, do princípio é formar mesmo o indivíduo. É que nem as incubadoras dentro dos hospitais. Por exemplo, se um bebê nasce com dificuldade, ou seja, com patologias diferentes, então ela precisa estar um tempo ali para desenvolver e tudo mais, ganhar o corpo. Então, com a incubação é a mesma coisa. A Vita, vocês têm um programa ou então têm uma ideia de negócio que não sabem por onde começar, entra para a incubadora, vai encontrar mentores que de certa forma vai ajudar a escalar. Quem é aceleradora, já está a funcionar, já tem dinheiro, mas olha, não consigo mais fazer mais de 50 milhões, então como é que eu faço isso? Aí onde entra a aceleradora, olha, para ti, tu vais fazer assim. Então, essa é a diferença entre aceleradora e incubação. Então, uma pessoa que tem ideia deve passar para uma startup, para uma incubadora. Para uma incubadora. Agora, uma pessoa que já tem tudo constituído, já tem se calhar uma empresa que funciona e quer acelerar, é que tem que ir para uma aceleradora. Okay. Nós temos algumas aceleradoras e não incubadoras aqui. Temos a Found Institute, que é uma aceleradora, não é uma incubadora. Okay, porque a Found Institute ela não aceita projetos do início. Começando. Tu tens
ter já um faturamento, tens que ter já um portfólio uma bem... base mais sólida, Exatamente. Né? Então, é onde eles entram e, de certa forma, depois posicionam também no mercado de trabalho, ou seja, no mercado de negócio, em volta diferente daquilo que nós fizemos com a incubação. A incubação mesmo chegou agora, não tem nada e nós vamos trabalhar até tornar uma empresa muito mais acelerada, ou seja, muito mais compatível ao mercado. Então, é extremamente diferente a aceleração e incubação. Mas também já temos várias empresas aceleradoras aqui? Já temos muitas aceleradoras aqui. Temos por exemplo, a Acelera Angola, que ela tem 2 programas, né? Ela tem a incubação e a aceleração. Okay? Nós incubação, ou seja, o nosso programa de incubação, ela só tem mesmo incubação. A Digital Ponta só tem incubação, mas nós estamos a tentar perceber o quão nós vamos tentar alocar muitos projetos para nós fazermos aceleração, porque muitos projetos vêm ter contato connosco para fazermos aceleração e quase que nós não temos ainda um portfólio de clientes que possam ajudar essas empresas, mas daqui em diante nós vamos sim cuidar também da aceleração de algumas startups. Boa, ok. E eu gostava de saber as dificuldades que as startups apresentam, né? Quais são as maiores dificuldades que as startups apresentam quando vão ter com a incubadora? É uma questão muito boa, porque assim, muitas das vezes as startups, quando tu perguntas o que queres? Dinheiro. Yeah. Acho que é o que todos queremos, né? Yeah. Acho que todas as startups querem dinheiro, mas... nós entendemos que nem sempre as startups precisam de dinheiro. Nem sempre o negócio precisa de dinheiro. Às vezes o negócio precisa de um networking forte. Às vezes precisa de uma boa mentoria. Ok? Então, o investimento, então, o financiamento é uma consequência daquilo que... Exatamente. E também é um tiro no escuro para os empreendedores, porque quem está a começar agora e vai já à busca de financiamento, fica uma corda no pescoço para ele, porque... até gerar receita para depois devolver, fazer o ROI, que nós chamamos o ROI, que é o retorno daquilo que foi emprestado, fica meio difícil, porque tu estás numa fase de escalamidade, tu estás numa fase de posicionamento no mercado, então a busca de financiamento é extremamente complicado. Mas o nosso programa de incubação, ela também tem esse teor, né? Que é identificar as instituições na qual podem financiar o teu programa, ou seja, podem financiar o teu projeto e podem tornar escalável o teu negócio. Nosso programa de incubação, ela não tem dinheiro. Nós não damos dinheiro, mas damos formações, fizemos contato com algumas instituições na qual podem apoiar o teu projeto, de forma de troca de serviços, né? E sim, então, alguns programas de incubação, elas têm essa possibilidade de poder oferecer um budget, ou seja, tem um orçamento para startups na qual entram, mas não para todas, mas para algumas que tornam-se muito mais escaláveis e acham que o negócio é viável, então há um budget daí a ser alocado, mas nem todas as incubadoras delas fazem isso. Mas há mesmo, nós aqui em Angola, já há mesmo um investidor que tem apoiado mesmo investidor, se calhar acho que tem apoiado bastante as startups. Temos investidores. Porque é uma das dificuldades que as startups têm aqui a falar. Passam e apresentam aqui. Sim, investimento. Mas é assim, muitas startups também cobram investimento, mas depois quando são investidas quase que não se faz nada com esse investimento, porque eu, como disse no princípio, já estou mais de 5 anos a trabalhar com a incubadora e já vi muitos projetos a serem financiados que quase que não fizeram nada. Okay? Receberam financiamento, não capacitou a equipa. Recebeu financiamento, comprou carro. Recebeu financiamento, pegou todo o dinheiro, fechou a empresa, viajou, foi para o exterior. Tem pessoas que fizeram isso, então, e tem empresas que vão se posicionando como startups porque já conhecem um nicho de empresas na qual podem financiar, então elas vão olhando, vou mantendo como startup para ir à busca desse financiamento, ok? Então há um vício dentro do mercado que as startups por si só elas não conseguem fazer dinheiro gerando, ou seja, fazendo por si só, ou seja, ela fazendo dinheiro por si só não conseguem. Tem que ser a busca de financiamento. Porque eu já disse, o financiamento é uma corda no pescoço do empreendedor. E uma das coisas que tem-se feito muito em algumas startups a nível de exterior é identificar serviços na qual grandes empresas não conseguem fazer. Por exemplo, as startups da África do Sul, o que é que elas fazem?
Em vez delas ir à busca de financiamento, porque elas sabem, vou buscar financiamento, mas depois vai me dar 5 anos para me pagar esse financiamento, quase que não tenho, depois fico com a corda no pescoço. Elas identificam o seguinte, por exemplo, nós temos a Unitel. A Unitel quase que não consegue entrar em zonas muito recônditas, né? Que é zonas de difícil acesso, para possivelmente espalhar a sua rede. Então, indivíduos daquelas zonas, eles entendem, a Unitel não consegue chegar aqui, então vamos criar uma startup que consiga puxar a rede da Unitel Para mais aqui. próximo para aqui. E a Unitel, quando identifica, quem são esses jovens que fizeram isso? São os fulanos, então, ok. Vamos apostar. Eles apostam, ok? E os indivíduos da África do Sul, ou seja, os startuppers da África do Sul, eles entendem que soluções é para serem vendidas. Ok, nós estamos aqui, não tem água nesse bairro, vamos tentar arranjar uma solução para que consigamos ter água aqui. Aí depois, quando vir, vai perguntar quem fez isso. São os fulanos. Olha, quanto é que custa isso? É X. Eles pegam, vendem e vão para um outro sítio, vejam uma determinada solução e resolvem. Então, isso tem que ser a mindset também dos nossos empreendedores. Não só fazer startups, ou seja, não só fazer projetos para a busca de financiamento, porque o financiamento... Eu depois vou querer te cobrar. E se eu vou financiar $1.000, vou querer um retorno de 2 ou 1,5. Então, tem sido essa a informação que nós também vamos tentar passar para startups que vão passar para o nosso programa de incubação, porque o financiamento não é tão importante. Porque nós temos uma frase lá na Digital: se tu conheces networking, tu conheces tudo, então sabes tudo. Então, quando o networking é muito forte, eu estou aqui por causa de networking, ok? Então, quando o networking é muito forte, torna também o teu negócio escalável. Então, dinheiro é bom para quem está a começar um projeto, né? Mas não é tão essencial porque, como eu tinha dito, nós estamos num país que é um país que empreende de forma muito empírica, ok? As pessoas empreendem porque estão com fome. As pessoas não empreendem porque não vão resolver uma determinada solução, ter uma ideia que possa mudar aquilo que é o paradigma de ver a Angola como um país tão pobre. Mas as pessoas não estão a empreender para isso. As pessoas estão a empreender mesmo porque é para matar fome, é porque não tem como, não tem emprego, não tem nada. Então, fazer um pequeno negócio sem literacia nenhuma e depois fica com 2, 3 meses de negócio e o negócio vai abaixo. Então, as incubadoras têm esse teor que é dar literacia, ajudar a escalar o teu negócio, a tornar mais visível, ou seja, a passar uma visão de que empreender não é só para matar fome, empreender é para gerar resultados, criar impacto de uma determinada comunidade. Então, o nosso papel tem sido esse também. Boa. Fábio, eu perguntei desafios que vocês ou que as startups apresentam quando vão ter convosco. E quais são os desafios, os maiores desafios que as próprias incubadoras, ou propriamente a vossa incubadora da Digital.ao apresenta? Olha, os desafios que nós temos, muitas das vezes, são encontrar projetos que estão aliados com aquilo que nós queremos, né? Esses são muitos desafios e os desafios que as startups encontram são esses, a procura de incubadoras, mas na sua maioria os desafios delas é mesmo dinheiro, ok? Poucas startups, quando entram em contato connosco, dizem: olha, não, precisamos de uma mentoria, precisamos de um network, mas a sua maioria, os desafios mesmo é a falta de capitais para começar o seu negócio, a falta de um networking robusto, porque o networking, mesmo a falta de dinheiro, você pode fazer a troca de serviços, ok? Então, essa tem sido as dificuldades das startups quando entram no nosso programa. Uma das coisas que eles reclamam sempre, que é mesmo a falta de dinheiro, a falta de literacia para dirigir o seu projeto e a dificuldade que as incubadoras têm é essa, né? De encontrarmos projetos que estejam aliados com aquilo que são as expectativas do governo e não só, porque nós por si só não recebemos projetos que não estejam aliados com aquilo que são os objetivos do governo e também nós estamos a olhar para as ODS, né? Que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para 2030. Nós olhamos muito para isso porque é importante, porque se olhares para as ODS, por exemplo, tu olhas para as ODS e vais no teu bairro e dizes: olha, afinal tem um monte de coisas para se fazer. Tá vendo? Então nós olhamos também para isso, que é olhamos para as ODS, do quão os nossos empreendedores estão ligados com as ODS, porque nós entendemos que as ODS vai trazer um desenvolvimento sustentável para 2030. Embora que não conseguimos, né, termos esses objetivos sustentáveis, mas a tecnologia por si só ela já está enraizada nesses objetivos que vai poder acelerar para nós alcançarmos esses objetivos. Então essa também tem sido a nossa visão, que é olhar para as ODS, olhar para as calamidades de negócios e olhar para o paradigma também mesmo de Angola. Nós estamos numa fase que precisamos ter mais empreendedores para alavancar a economia de Angola.
Bom, e pagam? Eu sou uma curiosidade. Uma curiosidade. As startups, quando vão lá ter com a vossa incubadora, desembolsam algum valor? Porque eu sei que vocês também acabam por ter despesas, e se tem mentoria, tem aulas, tem aluguéis de sala, tem muita coisa. Então, paga-se muito, nem por isso é filantrópico? Não, anteriormente, já disse não mais assim. Anteriormente, nosso programa de incubação, nós estamos agora com a segunda edição do programa de incubação, que vai começar o próximo mês. No anterior não pagava-se, foi uma incubação free, né, onde os mentores, ou seja, onde os mentorados tiveram mentoria, tiveram um acompanhamento com alguns mentores, mas para este ano nós vamos cobrar um valor de 20 mil kwanzas. Nós temos uma estrutura muito imponente lá na Digital.ao, se puder depois vocês podem conhecer, a Vital conhece muito bem. E sim, nós temos uma estrutura onde nós temos salas, computadores, rede muito forte, temos mesas, tudo que um empreendedor possa encontrar dentro de um programa de incubação, né? Porque, voltando na tua questão sobre o que as startups mais procuram, é mesmo isso, é um espaço de coworking, né? Muitas delas não têm um espaço para reunir com os seus parceiros, para reunir com a sua equipa. Então, o programa de incubação da Digital.ao, ela tem essa possibilidade de teres um espaço. Quando tu entras no programa de incubação, tu tens uma sala, tens o computador, tens a internet, tens o ar-condicionado, tens a mesa. É como se fosse já um escritório, né? Exatamente, é já como se fosse um escritório. Basicamente, tu estás a começar já num espaço onde consigas reunir com os teus clientes, fechar negócio. Então, o programa de incubação, diferente de outros programas de incubação, o nosso programa de incubação tem essa premissa, né, que é trazer as pessoas e sentirem-se bem alocadas no nosso programa de incubação. Nós cobramos um valor simbólico de 20 mil kwanzas mensal, que é dispendioso também para nós, porque nós... Mensal, né? Mensal, não é, mensal, okay. Não é anual. Mensal, 20 mil kwanzas, porque tu vais encontrar internet, tu vais encontrar ar-condicionado, tu vais... todas as condições. Com 20 mil kwanzas quase que não consegues alugar um espaço para reunir com teus parceiros. Então, a incubadora Digital.ao, ela tem tudo isso. Tem espaço para fazer networking, tem espaço para poderes fazer os teus workshops. Nós temos um auditório com mais de 62 lugares. E sim, o nosso programa de incubação cobra-se 20 mil kwanzas. Okay. Cobra-se 20 mil kwanzas. Muito bom. Exatamente. Okay. E acho que o Fábio já está nesse mercado das startups há mais de 4 anos. Há mais de 4 anos, sim. Exatamente. E atualmente, quais são os setores que hoje têm mais desenvolvido, que temos tido mais startups a serem desenvolvidas? Bem, Tech, Agritech. Qual é que tem saído mais dos setores? Dos setores? Nós temos muita Agritech, Fintech também, porque parece que os meninos estão muito envolvidos. Porque assim, anteriormente teve-se muita retórica de que vamos ter que, como é que se diz, tornar o país mais sustentável, né? A diversificação da economia. Ou seja, falou-se muito da diversificação da economia e olhou-se muito para a agricultura. Então os jovens viram agricultura, mas eles estão a falar sobre a agricultura. Então, não só sobre o petróleo. Então estão a falar sobre a agricultura, então vamos apertar na agricultura. Okay. Então, ao longo anteriormente tinha muitas fintech. Eu quando cuidava da incubadora da Orange Corners, que é a incubadora da embaixada holandesa, anteriormente tinha muitas fintech. Não sei se o pessoal queria muito entrar nas finanças ou aquela coisa assim. Mas hoje, recentemente, nós recebemos muita agritech, né, que é muita agricultura, porque as pessoas querem fazer escoamento de produto, querem trazer a comida na mesa dos cidadãos. Mas hoje temos muita agritech, muitas fintech. E sim, essa é uma das áreas que nós recebemos muito, né? E projetos digitais, olha, o digital nunca falha. Os e-commerce, por exemplo, os e-commerce também, nós temos muitos e-commerce, pessoas que têm plataformas, as apps também, as pessoas que querem fazer vendas online. Então, essas, no máximo, eu poderia classificar aqui 3, né? Que é Agrotech, Fintech e os e-commerce. São das mais que nós recebemos e que nós entendemos que as pessoas estão muito mais envolvidas naquilo que é trazer projetos para alavancar a economia do país. Bom, e nós já trouxemos aqui startup voltada da Agrotech. Agrotech, não? Já trouxemos
temos fintech, só não trouxemos ainda da Health, né? De saúde. Não, ainda não. Até mobilidade já tivemos. Mobilidade tivemos muito, já temos algumas. Mobilidade nós tivemos no máximo quantas? Tivemos, acho que 5 das 7 que a gente vai alocar como residente, nós tivemos 5 de mobilidade. Uau! 5 de mobilidade. Porque uma delas estão ligadas ao escoamento de produtos, outras estão à logística, à locomoção, essas coisas todas. Então, nós tivemos sim, um monte de ideias muito boas. Mais uma coisa, já que estamos aqui mesmo a puxar pelas startups e que passaram aqui também, uma das coisas, mais do que investimento, também falaram sobre aquisição de dados ou recolha de dados para poder avançar ou inserir naquilo que são a sua base de dados para o projeto em si. Vocês, incubadora, também auxiliam nesse projeto ou nesse processo de aquisição de informações ou só dão bases de como eles podem chegar e adquirir essas informações? Alguns projetos nós auxiliamos, mas na sua maioria nós demos base. Porque nós entendemos que o empreendedor, quando vem para o programa de incubação, ele precisa ter técnicas, conhecimento para depois andar sozinho. Okay? Porque nós lidamos com muitos projetos e acompanhar muitos projetos é extremamente... como é que eu posso dizer? Não é tão fácil acompanhar vários projetos, né? Não é tão fácil, porque tu vais dar, por exemplo, num programa de incubação, tu não vais ter um programa diferente de outros programas de incubação, né? Que olham só para um nicho que eles trazem. Olha, nós, para o programa de incubação, só vamos acertar agrotech. Okay. E fica muito mais fácil tu dirigires e encontrar os parceiros. Agora, quando tu tens um programa muito robusto como o nosso da Digital Ponto, onde tu tens agrotech, fintech, healthtech, então a cabeça de quem está a gerir o programa de incubação precisa ter uma rede muito forte, né? Desde os mentores para esta área, as pessoas que vão vir falar sobre esta área. Então, tem sido esse nosso papel e não é fácil, né? Não é fácil nós montamos uma rede de mentores porque nós entendemos que temos poucos mentores de várias áreas e temos vários indivíduos, coaching, e que falam sobre um determinado tema, mas não são propriamente mentores, ok? Então, tem sido essa também a nossa dificuldade de encontrarmos mentores, mas vamos trabalhando para que consigamos ter essas empresas, ou seja, esses empreendedores escaláveis, porque nós entendemos que quem faz a economia de um determinado país são os empreendedores e os empresários. Então, é sobre isso que nós vamos continuar a trabalhar. E agora olhando numa perspectiva mais nacional, visto que as incubadoras estão mais aqui, nós já temos poucas incubadoras. Aqui em Luanda? Sim, aqui em Luanda. Nós já temos poucas incubadoras e a maior parte delas estão aqui em Luanda. Sim. E hoje nós temos jovens nas províncias que têm várias ideias. E como é que, como incubadora, como é que vocês olham para esses jovens? Será que eles precisam mesmo sair de lá para virem aqui? Não. Ou quais são os mecanismos, estratégias que vocês têm feito para, de alguma forma, também esses jovens alcançar eles fora disso e... Por acaso, tem sido um trabalho enorme, né? E ao longo desses últimos anos, nós estamos a olhar também para algumas outras províncias. A Digital Pontual não tem só em Luanda, nós temos também no AMO uma Digital Pontual, que ao final deste mês nós vamos fazer o processo de seleção e incubação também lá no Digital Pontual do Ambo. E falando de outras incubadoras a nível a nível de outras províncias, nós temos a Tuenduila, que agora por si só passou a ser uma incubadora do INAPEM, mas elas atuam mesmo lá na Uila. Né? Ok. A Tuenduila temos sim. Conheço muito poucas incubadoras a nível de outras províncias, né? Mas na sua maioria todas elas estão mesmo aqui cá em Luanda. Sim, nós olhamos, porque assim, muitas das vezes também não olhamos muito para os projetos que vêm de fora de Luanda, porque a maior parte das pessoas que vão para o programa de incubação, elas estão sediadas aqui em Luanda, ok? Os projetos, eu não sei se... Acho que entendem que Luanda é capital, é centro, então querem começar aqui. Sim, por acaso, nós precisamos até, desconstruir isso, que os projetos só têm que estar em Luanda. O que nós temos que fazer é que fora de Luanda nós temos muitos indivíduos com ideias inovadoras, ideias brilhantes, mas só que eles não têm espaço porque não há espaço mesmo para eles apresentarem, né? Então, se já não temos uma incubadora, é importante que os workshops,
as sentadas com os empreendedores sejam frequentes para que nós identificamos projetos a nível de outras províncias, porque por si só nós, se realmente ficarmos só focados em Luanda, quase que vamos ter os mesmos projetos, porque cá em Luanda, hoje eu estou no Talatona, falo de uma ideia, amanhã vou para o Kazenga, falo da mesma ideia e depois as ideias vão ser as mesmas, tá vendo? Então tem sido esse também o nosso trabalho. Sim, olha aí, voltando para o que acabou de dizer, Fábio, veio a minha questão. Sim. Não há algum receio dos responsáveis das startups de terem suas ideias, vamos assim dizer, roubadas? Eu não sei se é o termo certo, Roubadas? mas é aquela ideia de que eu vou apresentar e se calhar não aceitaram, mas depois, será que eles não vão copiar? Será que não vão vender para alguém? Não tem aquele receio também dos responsáveis? Tem muitos receios sobre isso. Eu há mais de 4 anos, ou seja, estou há 5 anos no programa de incubação e já teve muitas questões do gênero, né? Sobre, o meu projeto é muito bom, eu não vou apresentar para esse people porque depois eles vão querer me vão me falar não e depois... Mas isso já aconteceu. Eu acompanho uns jovens, só não posso dizer aqui o nome, okay. Sim, acompanho uns jovens que desenvolveram o aplicativo de geolocalização do Multicaixa Express. Olha, acho que é um assunto conhecido porque eu também... Quase que deveriam me matar. Certo. Não conheço essa história, né? Quase que deveriam me matar porque sim. Eu recebi os meninos no programa de incubação do Orange Corners. Isso foi em 2018. Eu era assistente e depois... Porque o programa de incubação da Orange Corners ela era gerida por uma empresa que passo já aqui a publicidade de gestão. Posso falar, né? Pode falar. Gestão profissional, que era uma consultoria de recrutamento e seleção e faziam gestão de vários programas. E eles estavam a gerir o programa de incubação da Orange Corners. Que a Orange Corners, ou seja, a embaixada holandesa, ela tem um método de dar para tu, ou seja, para tu gerir o programa, ela tem um método que nem um método da liderança da CPLP, ou seja, da CPLP não, da presidência da União Africana, que é uma presidência rotativa, ok? Elas te dão um programa de incubação, tu ficas 5 anos a gerir, depois de 5 anos tu não deves te candidatar mais, o programa sai daí e vai para uma outra empresa. E dentro desse programa, no período que eu era assistente, eu recebi uns meninos que desenvolveram essa cena de geolocalização de ATMs que tem combo. Chegaram lá, Fábio, temos essa ideia assim. Eu disse, isso aqui em 2018. Eu disse, isso é disruptivo, é inovador, ninguém está a fazer isso. Então, eles começaram a desenvolver o projeto dentro do programa de incubação e eu achei que aquilo mesmo, deva mesmo também me meter rico. Eu disse, eu vou mesmo mentorar esses putos porque daqui a pouco um gajo vai bazar com esses putos. Então nós fizemos o quê? Nós entramos em contato com o pessoal da IMIS, entramos em contato com eles e marcamos uma reunião, fomos lá apresentar, levei lá os meninos, eu sou o mentor desses meninos e eles estão num programa de incubação conosco, desenvolveram uma cena muito boa que vocês não têm que poder ajudar-vos. Os meninos sentaram, fizeram a apresentação. Olha, eu vi o pessoal da IMIS mesmo assim, tá vendo? Bem focados. Bem focado. Há uma posição que quem joga... Olha, os rapazes sabem, quando estão a jogar videogame, estão a ligar a bué, depois eles metem uma posição de vou estar mais focado agora. Eles metem assim uma posição de isso aqui. Os meninos apresentaram, eu depois perguntei, então, o que é que vocês acham? O que é que isso é viável, dá para aplicar? O que é que eles me disseram? Já pensamos há um bom tempo, já pensamos isso há um bom tempo, isso não é aplicável. Não é aplicável. É muito bom que vocês façam isso, mas isso não é aplicável. Eles olharam para mim e disseram, ninguém está a fazer isso. Não é aplicável, ok, tudo bem. Fomos. Passou-se mais de 3 anos, acho que há 2 anos atrás, né? Passou-se mais de 3 anos. Eles aplicaram aqui. Sim. A nossa dificuldade, ou seja, A IMIS lançou. A IMIS lançou. Em parceria com o banco, que também não vamos aqui citar, né? Okay. A IMIS lançou e depois os meus ficaram, cota, você é malike, não sei o que, você nos levou ali, você nos levou aí, vendeste mais um mamo, não sei o que, não sei o que. Isso acontece muito e então é sobre isso. As pessoas realmente eles olham, vocês estão a fazer um excelente trabalho. Vocês estão a fazer um excelente trabalho. Vocês estão a falar de tecnologia, vocês só falam de tecnologia.
Mas quando alguém olhar e ver, este gajo aqui, esse pessoal, pô, sim senhor, mas isto não convém-nos, né? Você não fazem a parte da nossa liga. Eles vão copiar com maior equipamento, com maior estrutura. Vão copiar, vão fazer e vão depois falar nós somos os primeiros e tudo mais. E tem acontecido muito. Tem acontecido. Nós tivemos recentemente no último FitTel, que é também um espaço onde os indivíduos que fazem parte do ITEL têm apresentado os seus projetos. E eu vi ideias muito brilhantes que eu disse, isso aqui... Por exemplo, tem uma menina, 2 meninas que desenvolveram uma aplicação que era para absorver as informações sobre documentos perdidos no trânsito. E não só, em vez do trânsito passar multa ali, ele pode já, de certa forma, fazer tudo no aplicativo. Eu disse, olha, vocês têm que apresentar isso na aviação em trânsito. E disseram, já fomos lá, falaram que isso tem que melhorar. Eu disse, olha, não melhoram e depois vão para lá. Melhoram e lançam, porque se vocês melhorarem e ir para lá, eles depois vão lançar. Sim, então, sim. Aconteceu também com os estudantes do e-mail, eles desenvolveram uma escada rolante que funcionava com água. O projeto ficou assim. Olha, então... Ninguém abraçou o projeto, mas depois daqui a algum tempo nós vamos ver escadas rolantes a funcionarem com água. Quem fez? Porque há muitos projetos que, por exemplo, nas escolas técnicas, eles têm a obrigação dos estudantes no final do ano depois apresentarem um projeto. Quem fica com aqueles projetos, se não ajudam os meninos? Porque dentro das universidades tem que ter departamento que ajuda esse pessoal, ou tem que ter uma incubadora. Nós temos agora uma incubadora na Universidade Católica. Exatamente. O Henrique, já um ralei para o Henrique, que é também um indivíduo que está a lutar pelo ecossistema. E nós temos esse trabalho, que é tornar... Porque, assim, as universidades precisam tirar projetos. Estamos a ver boa de licenciado, mas licenciado mesmo. Os projetos, onde é que estão os projetos? Onde é que estão? Não estão. Sim. Os professores também estão ali, não fazem pesquisa. Porque é a obrigação do professor fazer pesquisa. Porque só assim nós vamos conseguir ter uma Angola muito mais compatível, muito mais a nível dos outros países, né? Nós temos boas de startups. Quer dizer, olha, eu fui embaixador em 2020, depois vocês podem pesquisar o VivaTech, né? Fui embaixador do VivaTech, que é o maior evento de tecnologia, ou seja, é que nem a FILDA, mas é a FILDA da Europa, ok? É a FILDA da Europa, onde tem vários indivíduos com tecnologia vão apresentar. Eu fui embaixador por 2 anos, aquilo acontece na França. Eu fui embaixador por 2 anos. E o pessoal da Vivatec, quando ligou para mim, o pessoal da administração, olha, Fábio, como é que é? Porque eu era obrigado a trazer algumas startups a nível de África e Angola. Tipo, vender o peixe, né? Como embaixador, vender o peixe. Olha, acredita que quase que não tivemos nenhuma startups angolanas a viajarem para a Vivatec. Tivemos startups do Quênia, tivemos do Congo. Eu fiquei assim, mas como é que o Congo... Não desmerecendo, claro. Mas como é que o Congo consegue trazer 5 startups em África? Ou seja, no Vivatec, nós Angola nada. Então foi tipo, eu olhei, estamos a fazer um péssimo trabalho. Mas depois surgiu o Just Africa. O Just Africa que tem ajudado muito a startups da CPLP, da Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, a tornarem seus projetos muito mais escaláveis a nível internacional e trazer alguns indivíduos a fazerem pitch mesmo a investidores internacionais. Então tem sido esse nosso trabalho também. Nós estamos agora focados com o Just Africa para também trazer algumas startups a nível do digital para que se tornem também... Nós queremos ter também uma Tesla angolana, tá vendo? Então tem sido esse nosso trabalho da incubadora e tem sido esse nosso trabalho dos responsáveis de incubação para que possamos ter um ecossistema de empreendedorismo muito forte, porque está fraco, quase que os nichos são dominados por um monopólio, ok? Por exemplo, nós a incubadora, nós a incubação temos muita dificuldade em tornar escaláveis as startups que estão ligadas à fintech, porque nós entendemos que o nicho de finanças aqui em Angola é dominado por um determinado grupo. Não vais entrar porque tens uma ideia muito brilhante, só vais entrar porque és filho de quem és. Quando tens network. Então, nós estamos a tentar desconstruir isso. Vamos nos metendo na agricultura porque nós somos filhos de camponeses, está a ver? Já conseguimos entender, cavar batata, não sei o quê. Vamos nos metendo na agricultura. Como finança é algo que
É empoderamento. mais, então sim. é um nicho que controla Muito as finanças. cercado ainda. É um nicho que Precisa controla se as finanças. abrir. Exatamente. Por isso é que foram nos roubados aquela ideia da IMIS e tudo mais, porque nós não somos. Nós somos tudo nas finanças e quando nós entramos nas finanças a gente fica assim, vocês estão a entrar aqui por quê? A ver? Não precisamos disso. Há muita coisa para se fazer a nível de fintech, agrotech e não só. Então, o nosso papel vai ser sempre bater de frente com quem realmente não quer que isso avance. Boa, então nosso tempo também está aqui a voar. Fábio, não sei se queres, assim, de uma forma bem breve, falar alguma coisa que nós não questionamos, que queiras passar aqui como incubadora, porque estamos mesmo assim no finalzinho do programa. Não, na verdade foi boa a conversa, não tenho muito por dizer, né? Sigam as redes sociais da Digital.ao, as minhas redes sociais também, de LinkedIn, porque eu lido com muita coisa, né? A Vita sabe, eu por si só não trabalho com a Digital.ao, mas trabalho também com as outras empresas porque eu também sou gestor de eventos corporativos e muitos eventos corporativos como fora de tecnologia e educação e não só. E para este ano nós vamos fazer sim, então fiquem ligados às nossas redes sociais e já agradeço pelo vosso convite. Foi bastante gratificante estar aqui e esta conversa, né? Pensei que deveriam apertar o bom no pescoço. Não, é pacífico, é algo calmo. E se calhar uma mensagem aí para startups, sendo uma incubadora. Perfeito. Vocês que têm ideias inovadoras, têm ideias de negócios, procurem uma incubadora, procurem a Digital.ao, procurem tornar os vossos projetos escaláveis, não se diminuam. Sigam em frente, porque só com empresários e empreendedores nós vamos tornar essa Angola muito mais forte financeiramente e a nível das outras empresas, ou seja, a nível dos outros países na qual tem as startups muito focadas naquilo que é o financeiro, ou seja, o poder financeiro de um determinado país. Então, esta é a mensagem que eu deixo para todos vocês. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez, mesmo, Fábio, pelo momento, pela mensagem, pelo conselho, pela interação, pela conversa que nós tivemos. Isso servirá sim para aquelas pessoas, para as startups que vão acompanhar este episódio, poderem aprender um pouquinho mais. Nós queríamos mesmo trazer essa visão das incubadoras, porque é uma das dificuldades que as startups aqui apresentaram. Então, queríamos ouvir de um representante de uma incubadora e sim, tivemos aqui uma representação muito forte que falou claramente sobre as incubadoras, não é, engenheira? E já estamos a chegar no finalzinho do nosso episódio. Exatamente, Engenheira Vita. É sobre isso. Incubadoras apoiem startups, porque nós temos muitos problemas. De certeza que essas startups apresentam soluções, né, para resolvermos esses variados problemas que a nossa sociedade ainda apresenta. Fábio, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco, por falar um pouquinho. E, na verdade, até podemos, se calhar, depois agendar outro episódio, porque já vimos que ainda temos muita coisa por se falar. Então é isso, mas não podemos nunca fechar o nosso episódio sem citar aqui os nossos parceiros, né? Começamos pela Polaris Media, que se vocês tiverem a precisar de cobertura de algum evento, se tiverem que precisar de sessões fotográficas profissionais ou cobertura para casamentos, aniversários, não esqueçam de procurar as páginas da Polaris Medias, que não se vão arrepender. Exatamente. E continuando, também temos o nosso parceiro JBM, Sentem a Qualidade. Eles também têm serviços de cobertura de eventos audiovisual e também podem, se tiver aí um podcast, um vídeo que quiseres gravar, eles também têm esse tipo de serviço. E não só, também temos a Assist Company, que oferece curso voltados à cibersegurança. E é isso, né? Mais um episódio. Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, tchau.